Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento, lindo momento de comunhão, de oração, de direção do Senhor, de luz para as nossas vidas, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã, essa palavra contém alimento. O nosso pão diário está aqui, queridos, tudo que nós precisamos para conseguirmos continuar, para não desistirmos no meio da caminhada, né? Para superarmos obstáculos que a todo momento vêm em nossa frente, em nossa caminhada, né? Como aparecem obstáculos, queridos? Hoje, para eu gravar esse devocional, foram muitos e muitos obstáculos, muitas situações, pessoas, quando eu parei para gravar uma coisa, outra, cada hora uma coisa, e nós precisamos estar focados no que a gente precisa fazer, senão a gente não consegue realizar, né, o propósito do Senhor, o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, né? A nossa palavra-chave de hoje é foco. O título é Perante os Obstáculos, e temos diversos obstáculos, mas como um atleta que está numa corrida, não pode olhar para o lado, nem para o outro, nem para trás, nem para obstáculos, ele precisa somente focar na linha de chegada. Assim também somos nós, queridos, precisamos focar no alto, no alvo, focar em Cristo, porque é dele que vem o nosso socorro, né? O salmista nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, né? A nossa direção, a nossa luz, o nosso sustento. É Ele que renova nossas forças a cada manhã para continuarmos, prosseguirmos, né? Nessa jornada, nessa caminhada, nessa corrida. E seremos mais que vencedores em nome de Jesus. A frase do dia diz assim: siga em frente, Deus o ajudará a superar obstáculos. E a nossa palavra-chave é foco. E desviar o foco do obstáculo nos faz continuar mesmo quando o cansaço manda parar. Não olhe para o tamanho da caminhada, mantenha o foco naquele que sustenta os seus passos. O foco correto fortalece os passos, fortalece o cansado, sustenta o coração abatido. Quem anda focado na direção de Deus não perde a força no meio da caminhada. E assim como um atleta entende que olhar para trás pode fazê-lo perder a corrida, da mesma forma, quando desviamos o nosso olhar de Deus para focar apenas nos problemas, no medo, na dificuldade, perdemos nossa direção espiritual, pois o medo e a dúvida são ausências de fé. Quando nós focamos, queridos, no problema, na situação, na dificuldade, nas palavras negativas que as pessoas acabam dizendo, muitas vezes quem está muito próximo da gente, aqueles que deveriam nos dar palavras de ânimo, são os que usam palavras, negativas, onde o inimigo ele está para usar, pessoas, usar situações para nos entristecer, nos enfraquecer, tirar, minar nossas forças através daquelas palavras más. Quando nós focamos em Cristo, quando nós não olhamos para essas situações, para palavras negativas, para dificuldades, para o medo, para os obstáculos, nós conseguimos avançar, nós não nos paralisamos. Nós devemos focar, focar verdadeiramente em Cristo, que nos carrega, que nos toma pela mão direita e nos diz: eu sou contigo, eu te sustento, eu te ajudo. Nessa palavra-chave, foco diz assim: o inimigo tenta roubar o seu foco, porque sabe que uma pessoa focada em Deus não desiste. Em 1 Pedro 5,8, nos diz assim, que vê, querido, deixa eu ler com vocês aqui, 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes,
O inimigo da vossa alma, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então a palavra do Senhor nos diz: sejam sóbrios e vigilantes. Porque a todo tempo ao nosso derredor tem situações contrárias, né, lançadas pelo inimigo das nossas almas para nos desviar do foco que é Cristo, nos desviar do chamado, né, nos desviar, né, dessa força que vem do Senhor, porque quando nós nos deixamos abater por palavras, situações, né, por obstáculos, é o inimigo a todo tempo ali que está lançando as setas, os dardos inflamados para inflamar nosso coração. E a partir desse coração entristecido, magoado, nós perdemos a comunhão com o Senhor e daí vem situações de desânimo, de fraqueza, porque a nossa fortaleza, a nossa força vem do Senhor. E aí essa palavra nos diz, né, nos ensina que o inimigo tenta nos distrair, enfraquecer e afastar do propósito de Deus. Por isso precisamos permanecer vigilantes, firmes na fé e com foco em Deus, sem permitir que as distrações, dificuldades nos façam desistir da caminhada. Quem permanece focado na direção de Deus jamais caminha sem propósito. E Salmos 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Deus promete direcionar os passos daquele que escolhem confiar e permanecer firmes em sua vontade. Em Salmo 121:2 diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não olhe para o tamanho da luta, o tamanho do obstáculo, para palavras negativas. Mantenha o foco naquele que sustenta os seus passos. O salmista nos ensina que o nosso auxílio vem de Deus e não das circunstâncias ao nosso redor. O segredo para superar obstáculos é permanecer focado em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12:9, diz assim que a graça do Senhor nos basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus nos mostra que a força dele se manifesta em nós, justamente no momento em que nós estamos nos sentindo fracos. Ele vem com renovo em nossas vidas, pois reconhecemos que sozinhos não conseguimos e que nós somos 100% dele, dependente do Senhor. Quando nós, queridos, nos sentimos fracos e nós nos ajoelhamos e nós buscamos ao Senhor, buscamos a direção, buscamos a luz, nós nos fortalecemos, porque o Senhor diz nessa palavra que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, porque é nesse momento que nós reconhecemos a nossa pequenez. E assim nós damos lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que o Senhor entre e nos fortaleça e nos direcione, pois aí sim nós nos lançamos nos braços dele e declaramos: Senhor, não consigo sozinho, Senhor, eu dependo de ti. E é nesse momento que a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O raio do sol vai batendo aqui e vai ficando escura a minha imagem, mas eu vou chegar um pouquinho para cá para poder ficar melhor. Então, amados, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza, o Senhor nos fortalece. E o Salmo 32:8, né, que diz assim: eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e eu cuidarei de você. Em todos os momentos, perante todos os obstáculos, o Senhor estará conosco, nos aconselhando, cuidando de nós, nos direcionando. Né? Deus não promete ausência de desafios, mas promete direção durante a caminhada.
Ele nos ensina o caminho, sustenta nossos passos e nos fortalece para superar cada obstáculo. O Senhor sabe exatamente onde precisamos chegar e acompanha cada detalhe de nossa trajetória. Por isso, não permita que as dificuldades façam você desistir. Continue avançando, permaneça focado em Deus e confie que Ele está guiando sua caminhada. Quem anda sob a direção do Senhor aprende que os obstáculos não são capazes de impedir os planos que Deus preparou. Então, se você está marcando, meus queridos, marque o título de hoje, que é Perante os Obstáculos. Marque a frase do dia que diz: siga em frente e Deus o ajudará a superar os obstáculos. E marque a palavra-chave, que é foco. Porque se estivermos focados em Cristo, nenhum obstáculo, nenhuma situação, nenhuma palavra negativa vai nos derrubar, vai nos fazer desistir. A leitura diz assim: certa vez minha família e eu decidimos fazer uma trilha que passava por 12 cachoeiras. A trilha era íngreme e cheia de dificuldades, o que fez que a maioria dos que estavam ali desistisse antes de chegar à última cachoeira, no topo da montanha. Naquele cenário, eu tinha duas opções: continuar ou parar. Apesar de não ter o melhor preparo físico, meu foco e esforço me fizeram seguir em frente e terminar a trilha. Muitas pessoas estão assim, cansadas, desprezadas e prestes a desistir. Estão todas muito despreparadas, prestes a desanimar, a desistir. E se porém eu tivesse desistido, não teria visto a bela cachoeira que me aguardava no final do percurso, não teria conquistado o meu objetivo e, sobretudo, não teria aprendido uma preciosa lição sobre o que Deus faz quando somos e estamos focados. A vida espiritual não é uma caminhada linear, é um percurso com desafios. Deus não remove os obstáculos de nosso caminho, mas nos capacita a superá-los. Mesmo que tenhamos desafios, podemos seguir adiante com a certeza de que o Senhor está sempre conosco para nos conduzir, fortalecer e ajudar. Tudo começa com uma escolha. Devemos fazer a nossa parte. Decidir seguir em frente, apesar das dificuldades, da dor e do cansaço. Mesmo ofegantes ou abatidos, se decidirmos continuar, podemos confiar que o Senhor nos capacita, fortalece e renova nossas forças, levando-nos a nos contemplar tudo o que Ele preparou para nós. Quando estamos focados em nosso propósito com Deus, é possível alcançá-lo, ainda que surjam desafios. E quando nós estamos focados, queridos, no nosso propósito com Deus, ainda que surjam obstáculos, desafios, ainda que nós estejamos cansados, desanimados, muitas vezes nos falta força mesmo, muitas vezes estamos exaustos, não só espiritualmente, mas fisicamente. E as horas já avançam muito, vou fazer uma oração, E, queridos, a palavra do Senhor para nós hoje é essa: mantenha o foco. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas, não olhe para palavras de situações negativas. Olhe somente para os céus, para o Senhor, da onde vem o nosso socorro e o nosso sustento. E vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar. Deus amado, neste momento nos colocamos em Tua presença e decidimos focar em Ti, permanecer firmes sem olhar para lutas e palavras negativas, Senhor, ao nosso redor. Ensina-nos a manter sempre o foco em Ti. Senhor, não nos deixe olhar para trás nem nos distrair com situações que surgem ao nosso caminho, Senhor. Queremos, Pai, estar focados em Ti. Senhor, como um atleta mantém os seus olhos na linha de chegada, queremos permanecer firmes no propósito que o Senhor preparou para a nossa vida.
Ah, Senhor, renova nossas forças a cada manhã. Sustenta nossos corações nos dias difíceis e ajuda-nos a caminhar pela fé, mesmo quando estivermos cansados. Que os obstáculos, Senhor, não sejam maior que a nossa confiança. Senhor, cremos que não caminharemos sozinhos. O Senhor vai conosco, nos guiando, fortalecendo e conduzindo até a linha de chegada, onde alcançaremos nossa medalha, nosso troféu, nossa coroa. A Pai, te glorificamos por esta palavra e declaramos total dependência de Ti. Declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, que sem Ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Então, Senhor Deus, neste momento reconhecemos que superaremos todos os obstáculos, Senhor, se estivermos focados em Ti, porque o Senhor vai à nossa frente, quebrando os ferrolhos, ó Pai. O Senhor vai quebrando as correntes, vai, Senhor Jesus, liberando, Senhor Jesus, todos os caminhos para que possamos passar. Temos a certeza, Senhor, que se o Senhor está conosco, estamos focados em Ti, não estamos sozinhos, Pai, porque o Senhor nos promete nessa palavra de Salmo, Senhor, que estará conosco, cuidando e guiando nossos passos, e nós cremos, Pai. E eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, que eles possam ser cheios dessa fé, dessa luz, dessa esperança, Senhor, cheios de foco, cheios de direção, Pai, que possam decidir, Deus amado, estar verdadeiramente posicionados e focados em Ti, ó Pai, mesmo em meio a dias difíceis, saber que o Senhor é o Deus que sustenta e alimenta, Senhor, cada um de nós todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. Te louvo e te agradeço por esse momento, por essa palavra, por cada querido, em nome de Jesus. Amém. Eita, vocês não estão nem enxergando mais nada aí, né? Veio essa ação, mas o Senhor possa continuar falando grandemente em cada coração. Quando o trem passa, fica esse barulhão, né? Mas eu creio que Deus deu para ouvir a oração. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E até amanhã, se o Senhor se permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor.